Olá de novo, estamos aqui para mais outra aula em vídeo de Conhecendo Melhor a Bíblia. Dessa vez eu gostaria de começar animando você que está assistindo o segundo vídeo da segunda aula, que prossiga, não desista. Essas duas primeiras aulas são um pouquinho mais pesadas, porque tem muitos fatos históricos e organizações que muitas vezes talvez não fosse o que você esperava, mas são muito necessárias para que você consiga se localizar quando for efetuar uma leitura bíblica. É muito importante, quando estou lendo um fato bíblico, eu saber me situar a respeito desse fato, em que data ele aconteceu, em que época, qual era o contexto que envolvia os personagens em questão. E por isso é muito importante eu saber a época em que os livros foram escritos e o que os personagens viviam naquele momento. Senão eu não vou conseguir compreender de fato o porquê deles se expressarem dessa forma, e até muitos conceitos e palavras da época eu não vou saber como interpretar se eu não tiver o mínimo de conhecimento histórico e de organização. Muito bem, eu queria começar fazendo uma pequena correção a respeito de um erro que eu fiz na primeira aula de vídeo, e tem relação ao número de livros e autores da Bíblia. Eu coloquei lá que tinham 40 ou 44 livros, não sei de onde eu tirei essa informação. Correto são 66 livros agrupados em duas partes. 39 livros escritos originalmente em hebraico e aramaico compõem o Antigo Testamento, e 27 livros escritos originalmente em grego compõem o Novo Testamento. Desculpem pelo meu erro, mais uma falta de atenção, mas como é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de aula, eu espero que vocês me perdoem. Vamos para a aula então. A primeira grande divisão que nós podemos observar, que todo mundo já conhece, a maioria já conhece, é que a Bíblia se divide em dois testamentos. O Antigo Testamento, que são os livros Pentateuco, os livros históricos, proféticos e poéticos, do início do Gênesis até Malaquias. E a segunda divisão, que é o Novo Testamento, os livros escritos pelos apóstolos e as cartas e o Apocalipse, que começa em Mateus e vai até, como eu já disse, o livro da Revelação, o Apocalipse. O Velho Testamento, ou Antigo Testamento, né? Temos os livros históricos, que vai do Gênesis até Esther. Então esses são o bloco de livros históricos. Temos os livros poéticos, começando em Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e terminando em Cantares. Aí os profetas, que se dividem em dois grupos: profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, e os profetas menores, que vai de Daniel a Malaquias. Não vamos entrar hoje nessa aula nessas divisões. Eu vou elaborar um pequeno estudo sobre como se posicionar no Antigo Testamento em outro momento. Bem, passamos rapidamente pelo Antigo Testamento. Agora vamos analisar o Novo Testamento. E o Novo Testamento ele também se subdivide. E vamos ver agora quais são essas subdivisões. Bem, agora vamos analisar essa primeira subdivisão, que é os Evangelhos, que também são conhecidos como Evangelhos sinóticos. Sinóticos porque os 4 Evangelhos repetem muito as mesmas passagens, os mesmos eventos, os passos de Jesus, e cada um deles acaba repetindo, às vezes, as mesmas informações. Muito embora algumas passagens não se repetem, mas é possível encontrar várias delas em todos os evangelhos, ou pelo menos em 2 deles. O que é muito bom, porque nós conseguimos ver o mesmo fato, o mesmo conto, de ângulo diferente. Um mesmo conto eu posso ver pelo ângulo de Mateus, de Marcos e de Lucas, o mesmo acontecimento. Me dá uma clareza maior de tudo que aconteceu.
É como se 3 pessoas observassem uma paisagem e tivessem que descrevê-la escrevendo num papel. Muito provavelmente, alguns deles poderiam omitir algum detalhe sobre a paisagem, mas o outro poderia não omitir esse detalhe, não passar despercebido aquele detalhe, e eu vendo a descrição, sem olhar a paisagem, vendo a descrição sobre a mesma paisagem, das três pessoas que a viram, eu com certeza teria uma visão melhor, uma compreensão melhor do que os 3 viram. Notas de título e notas de rodapé. Eu vou falar para vocês primeiro sobre as notas de título. Vocês vão observar na Bíblia de vocês, nos Evangelhos principalmente, que logo abaixo do título da passagem existem algumas referências de outros livros do Evangelho ou de qualquer parte da Bíblia, logo abaixo do título inicial. Então, vou usar aqui o Mateus capítulo 3 como a minha referência. Você observa ali que o título desse capítulo é João Batista prepara o caminho. Logo abaixo eu tenho ali referências cruzadas, que por isso que eles são sinóticos, né, como nós comentamos. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 8, eu tenho Marcos falando sobre essa mesma passagem. E em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao 18, também tem o Lucas falando sobre esse mesmo episódio. E a leitura então desses textos que estão referenciados ali, de Marcos e de Lucas, mais o de Mateus, que nós já acabamos de ler, Mateus 3, vai me dar essa visão mais ampla desse episódio de João Batista prepara o caminho, que é o título. Ok. Outro ponto importantíssimo que nós falamos ali no início são as notas de rodapé. Para entendermos o que são então notas de rodapé, vamos a um exemplo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, no versículo 24, e observe na minha versão aqui. Agora eu estou usando uma outra versão para poder dar esse exemplo, a nova versão internacional, mas eu acredito que deva aparecer para você também essa referência. Em Mateus capítulo 14, versículo 24, fala de Jesus, quando a passagem é Jesus anda sobre as águas, né? E no versículo 24 ele diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra. Logo após da palavra distância tem uma pequena letra B. E quando você vai para o rodapé dessa página, você encontra lá uma pequena letra B porque é a segunda referência existente nessa página, a primeira referência é a letra A. Então quando você encontra essa letra B, ao lado dessa letra B no rodapé, consta o capítulo e o versículo a que essa letra se refere. Então está escrito lá no rodapé da sua página, observe lá, letra B, capítulo 14, versículo 24, né? 14.24, daí tem a expressão grego, que significa que essa explicação que o rodapé vai fornecer para nós é uma informação que vem do grego, que é uma referência à distância que o barco, que o versículo se referiu, estava da terra. E ali diz que é muitos estádios. Então essa referência quer dizer que o barco estava a muitos estádios de distância da margem, que vai nos fornecer uma ideia do quanto os discípulos tinham se afastado da margem e o quanto Jesus andou sobre as águas até eles. Coloquei essa imagem do Mar da Galileia para que você possa observar que na verdade não era um mar, ele era reconhecido por Mar da Galileia pela sua imensa extensão, mas na verdade era um lago muito grande. Só para você ter uma ideia da extensão de onde estava a história e o posicionamento do barco onde encontravam-se os apóstolos. Agora vamos fazer um pequeno exercício de fixação de uma coisa muito importante, que é lembrar
onde se encontram os livros da Bíblia, para que facilite a minha procura. Nós já falamos sobre o Pentateuco, lembra aí o Pentateuco? Então, você já deve lembrar de cabeça que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Da mesma forma, quero que você memorize os 4 evangelhos. Então, são os primeiros livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Com isso, nós concluímos o nosso estudo de hoje. Espero que você consiga aproveitar bem essas informações. São muito úteis para quem realmente quer se aprofundar no conhecimento da palavra. Essas referências cruzadas, essas notas de rodapé, é algo que está bem à mão. Não precisa você recorrer à internet nem nada, é só abrir a sua Bíblia e o Espírito Santo vai revelar para você verdadeiramente o que precisa ser revelado, o que você precisa saber a respeito daquela passagem que você está lendo. Não perca a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre a veracidade da Bíblia, como eu posso provar, como eu posso ter alguma noção de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, se ela é realmente a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, enfim. Qual as provas de autoria e de veracidade da Bíblia. Um abraço e obrigado pela sua paciência e atenção.